Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora das manifestações em todo o país, tá? Teve manifestações enormes em São Paulo, em Brasília, em Porto Alegre, um monte de lugar encheu pra caramba de gente das manifestações hoje. Eu já fiz um vídeo mais cedo falando das manifestações do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de Belém, que também aconteceu na parte da manhã, e Salvador também aconteceu na parte da manhã. Agora, na parte da tarde, teve mais um monte. A Paulista tá lotada de gente, cheia de gente, muito bacana a manifestação. Ah, Peter, mas aí a USP vai dizer que tem 3 pessoas ali. A USP vai dizer que tem 3 pessoas, mas você sabe que tem muito mais de gente lá, né? A gente já fez um vídeo aqui mostrando como é que é o softwarezinho da USP de contar gente lá, a lorota que é aquilo, né? Pois bem, muito bacana a manifestação, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Dino Hobbit e a Desolação do Rodízio, Senhor Magnitsky, Turguniev, Chuparov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, sem Bolsonaro, que está incapacitado, está proibido por motivos aleatórios de participar dessas manifestações, os manifestantes se encontraram em São Paulo contra Lula e Moraes. Não foi só em São Paulo, foi em várias cidades do Brasil. Aliás, um monte de cidades teve manifestação hoje pró-Bolsonaro, contra Lula, contra Moraes. Realmente impressionante a quantidade de gente lá em São Paulo. Lotou a Paulista. Aqui a imagem do deputado Paulo Bilinski. Muita gente lá em São Paulo mesmo. Aqui tem mais um monte de gente mostrando aqui as imagens aqui. Olha só, caramba. Muita gente paulista lotadaça. Realmente uma coisa impressionante, cara. O pessoal compareceu mesmo, com vontade. Muita gente está aqui, drone aparecendo, drone aqui cobrindo toda a Avenida Paulista. Isso aqui ainda era 1h30, tá? A manifestação começou às 2 horas. Então, 1h30 estava cheio de gente já na Paulista, realmente enorme a coisa aqui, né? Aqui, ó, mais imagem aqui. Isso aqui é do Rio de Janeiro. Ah, isso aqui é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro cheio pra caramba. Rio de Janeiro eu já falei hoje, né? Não vou falar mais do Rio de Janeiro, mas também lotou pra caramba no Rio de Janeiro. Eu tava lá, falei com um monte de gente lá, tirei um monte de foto por lá. Aqui Paulista, aqui, a Paulista aqui muito cheia mesmo. Um monte de gente. Isso aqui é hoje, tá? Isso aqui é hoje, dia 3 de agosto. Agora na Paulista, muita gente mesmo, lotou a Paulista completamente, impressionante a quantidade de gente. E hino nacional na Paulista, olha só que bacana, né? Muita gente mesmo, né? Aqui, ó, o grosso, o pessoal fazendo o coro do Lula ladrão, pois é, Lula ladrão. O Moraes também, contra o Moraes, contra o Lula, enfim, muita gente mesmo, enorme a manifestação lá em São Paulo. Aqui, ó, tem mais imagens, aqui tem um monte de imagem de São Paulo. Realmente, São Paulo, eu tenho que tirar o chapéu para São Paulo. Eu vou aqui no Rio de Janeiro, a manifestação que foi bonita, teve muita gente, coisa e tal, mas São Paulo é outro patamar, meu amigo, outro patamar. Teve um monte de políticos, mas teve ausências, tá? Nenhum dos governadores foi dessa vez, uma vez que Bolsonaro não estava lá. Não foi o Tarcísio, não foi o Zema, cada um arrumou uma desculpa, disse que não, meu cachorro estava doente, é o casamento da prima do tio do meu filho, não sei o que lá, enfim. Inventaram uma desculpa e não foram na manifestação, né? Eu anotei, tá? Tarcísio perdeu pontos comigo hoje. Mas, de qualquer forma, estava bastante cheia a manifestação, estava muita gente lá. E eu entendo que o pessoal está preocupado com o Alexandre de Moraes, está correndo atrás, ficar preocupado, querer prender e coisa e tal, esse tipo de coisa. Mas olha só, eu acho que é o contrário, a posição do Nicolas foi uma posição bacana. O Nicolas foi e mandou ver, discursou mesmo, falou muita coisa. E lembra, ser preso nesse momento no Brasil é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque está no fim do regime, os caras não vão aguentar segurar isso por mais muito tempo, não tem alternativa. Então, o melhor momento de ser preso é agora. Você vai entrar para a história como o cara que foi preso, né, nessas manifestações todas, lutando contra essa ditadura que estão tentando se instalar aqui no Brasil, e no final das contas vai cair daqui a pouco, porque é insustentável a posição do Alexandre de Moraes, do governo Lula, não tem o que fazer, né? Aqui, ó, muita gente mesmo lá em São Paulo, realmente impressionante, né? É lógico, se você for na página da esquerda, você vai ver lá imagens da manifestação 10 horas da manhã, a manifestação começou às 2 da tarde, então é lógico que às 10 horas da manhã na Paulista não tinha ninguém na Paulista, mas tá cheio pra caramba a Paulista, não tem o que dizer, não tem outra forma de ver a coisa, né? Aqui, ó, aqui foi o momento que o Silas Malafaia falou lá no discurso, e muita gente lá na Paulista, que impressionante mesmo, cheio a Paulista, foi um momento
foi o principal discurso lá, né? Ele que organizou essa coisa toda, né? E é impressionante como é que você viu pouca repercussão dessa manifestação nas redes sociais, ninguém falou nada. Por quê? Provavelmente porque estava com medo, né? Ou porque já tinha censura do Alexandre de Moraes nessa história, mas não adiantou, muita gente foi, de qualquer forma, estava todo mundo sabendo da manifestação, muito bacana isso, né? Aqui, ó. Aqui em Porto Alegre estava cheio de gente também, o pessoal lotou lá o Parcão lá em Porto Alegre, um monte de gente lá, olha que bacana, né? Aqui o Sangalli também mostrando aqui o Parcão cheio lá lá em Porto Alegre. É um parque, Parcão é um parque que tem lá em Porto Alegre, né? E tá cheio de gente aqui, um monte de gente mesmo, muita gente em Porto Alegre. Parabéns ao pessoal lá do Rio Grande do Sul. Isso aqui é Curitiba, isso aqui é Goiânia. Goiânia nunca teve uma manifestação desse tamanho. E muita gente na rua em Goiânia. Goiânia é uma cidade muito grande, lá em Goiás e coisa e tal, mas é difícil você ver manifestação assim por lá, né? E olha só, lotou a rua principal aqui. Eu não sei qual é o nome dessa rua aqui, mas ficou lotada de gente a manifestação lá em Goiânia. É muito impressionante mesmo, muita gente em Goiânia também. Cara, várias cidades aqui. Brasília teve também. Brasília, o pessoal tá com mais receio de fazer essas coisas, porque o Xandão tá, sabe como é que é, né? Mas olha só, encheu de gente também, isso aqui foi em frente ao Banco Central, né? Evitaram, você sabe, em Brasília tá proibido manifestação na Esplanada dos Ministérios e ali na Praça dos Três Poderes, porque Xandão não quer manifestação, porque Xandão acha que é o dono do Brasil e que não interessa se na Constituição diz que pode ter manifestação, não interessa, o Xandão mandou e proibiu e não sei o que lá. O pessoal fez em frente ao Banco Central, que acho que é Asa Sul, né? Agora eu não lembro. Enfim, um monte de gente aqui, lá em Brasília também. Eu vou te falar um negócio, eu até gostei da manifestação aqui, tá? Porque o problema que você tem na Esplanada dos Ministérios, com as manifestações ali na Esplanada dos Ministérios, é que a Esplanada dos Ministérios é muito grande. Aquela área é uma área muito grande. Quem não foi lá em Brasília, você não sabe o tamanho que é aquele negócio. É realmente monstruoso de grande. E acaba ficando a manifestação esparçada, aquela coisa espalhada, porque é uma área muito grande, né? Uma área que não tem como você lotar de gente, né? Aqui, olha só, em frente ao Banco Central, eu acho que a gente podia eleger isso daqui como uma nova área de fazer manifestação, porque encheu bem aqui, pô, muita gente em Brasília, né? E fica mais compacto, fica uma área menorzinha ali, uma área que dá mais atenção ao pessoal, né? A Caroline de Tone estava lá também em Brasília, um monte de gente discursando por lá. Teve muita gente apoiando o Bolsonaro em Brasília, em São Paulo, em tudo quanto é lugar. Aqui é Curitiba, aqui, ó. O Boca Maldito em Curitiba também lotou de gente em Curitiba. Um monte de gente apoiando o Fora Lula, Fora Xandão. Muito legal isso daqui. Aqui, ó. Aqui, Balneário Camboriú. O vídeo não tá carregando, mas Balneário Camboriú também. Olha só, cheio de gente. Balneário Camboriú e Santa Catarina. Mais um lugar com manifestação. Gente, teve manifestação num monte de lugar, tá? Centro de São José dos Campos, né? Aqui, ó. O pessoal fazendo manifestação no centro de São José dos Campos. São José dos Campos, que é uma cidade grande, tá? São José dos Campos é bem grande. Mas assim, não é uma capital, não é uma cidade top no Brasil, né? E encheu de gente, né? É impressionante fazer uma manifestação dessa. Aqui, ó. Aqui é a Terceira Ponte, lá em Vitória, né? Para quem não sabe, Vitória é uma ilha, né? E tem várias pontes, e a Terceira Ponte é uma ponte muito bonita, esteticamente muito bonita, ela forma um arco assim bacana e coisa e tal. Aqui, ó, o pessoal, todo mundo. Esse aqui é a Terceira Ponte lotada de gente fazendo manifestação entre Vila Velha e Vitória, né? O pessoal passando na Terceira Ponte de Vila Velha para Vitória. Impressionante aqui, cruzar a Terceira Ponte na tarde desse domingo, realmente uma passeata muito bacana lá em Vila Velha. Enfim, no Brasil inteiro, num monte de cidades, se eu fosse ficar falando aqui, vai ficar tudo quanto é cidade no Brasil teve manifestação. A gente já falou mais cedo em Salvador, Belém, Rio de Janeiro, e enfim, tem em um monte de cidades no Brasil, né? Muito bacana a manifestação. Isso é muito importante, mostrar para o pessoal no exterior de que lado que o brasileiro está. E aqui, ó, em Madrid, teve manifestação também em Madrid, aqui, ó, o pessoal fazendo o Fora Alexandre de Moraes em Madrid. De novo, mais uma vez, é importante esse posicionamento. Por quê? Porque lá fora o pessoal da esquerda está tentando colar a ideia de que não, que o Trump é mauzão, que o Trump está fazendo coisa errada. Não, o Trump está correto, o Trump está realmente atacando um cara que é um ditador, que é um violador de direitos humanos, tão ou pior que os caras que torturaram o Magnitsky lá na Rússia, né? Aqui, ó, outra imagem muito bacana. Sabe o que é isso daqui? Aqui, ó. O Bolsonaro, na casa dele lá em Brasília, ele não pode, né? Tá com a tornozeleira eletrônica aqui, coisa e tal.
e tá vendo a manifestação em Belém. A Michele Bolsonaro ligou para ele e passou para ele a manifestação em Belém. Ele ficou vendo a manifestação lá, ele não pode se pronunciar, não pode falar nada, né, por um motivo que, sei lá, eu não sei o que é, né, porque Xandão tá com o C-Sharp dolorido por causa da trolha do Magnitsky, né, e Bolsonaro não pode falar, né, mas beleza, ele viu a manifestação, ele acompanhou a manifestação lá na casa dele, lá de Brasília, através do celular da Michele, e certamente ele está acompanhando as manifestações do Brasil inteiro nessa história toda, né. Então, realmente muito bacana aqui, ó. Outra coisa que eu gostei nessa manifestação, o pessoal colocou alguns jingles muito legais, ó. Xandão, teu reinado chegou ao fim, diz o jingle bolsonarista. É isso aí, é o que eu falo mesmo. O Xandão achava, cara, que ele não ia ter nada pra ele isso aí, que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, e não tem esse negócio que posso fazer, vou acontecer e não sei o que lá. E, no final das contas, não era bem assim, né? O pessoal pegou ele lá, deixou tanto rabo para trás, que uma hora fecharam a porta no rabo dele. E a coisa mal começou esse negócio da Magnitsky, tá, gente? Isso ainda vai piorar muito pro Alexandre de Moraes. O cara tá ferrado com essa história. Outro que eu gostei foi o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira participou da manifestação hoje cedo na Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte, e falou: Moraes, você só é corajoso sem toga, sem ela você não é nada. Caraca, bicho, aí Nicolas arrebentou, muito boa mesmo. O tal do Xandão realmente é esse tipo de corajoso. Duvido ele encarar a galera de verdade. Ele tá morrendo de medo nessa história. Já tava com a cara toda roxa no jogo do Corinthians lá que ele foi assistir. Já tava com a cara toda inchada já. Deve ter chorado muito no final das contas. Já percebeu que o reinozinho, o castelinho de cartas que ele montou lá no STF já tá desabando todo, já tá desmontando todo. Ele tá ferrado, já tá sendo isolado pelos coleguinhas lá do STF. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. A situação tá ruim pro Alexandre de Moraes, né? A coisa tende a piorar. Essa manifestação foi muito importante por dois motivos. Primeiro, porque enterrou aquela ideia de que o Lula vai passar a usar as cores do Brasil. O Lula tá todo animado, tem até manchete no Globo, que o Lula agora se apossou das cores do Brasil porque é patriota. Vai se ferrar, Lula, não apossou coisa nenhuma. Verde e amarelo é nosso, não tem outra não. E outra coisa é a seguinte, para mostrar para o mundo, né? O mundo, como eu falei, o pessoal está questionando. A esquerda mundial está jogando esse papo de que não, que é o Trump fazendo coisa errada e não sei o que lá. É lógico, a esquerda mundial não gosta do Trump, não tem alternativa, né? É lógico que vai brigar com ele, mas no final das contas está todo mundo vendo de que lado os brasileiros estão e quem é que está cometendo atrocidades nessa história. Mas o Bolsonaro tentou um golpe. Cadê? Que golpe? O que teve? Não teve nada. Eu vou te falar uma coisa, realmente é um absurdo esse processo todo do Alexandre de Moraes, ele merece o que vai acontecer com ele daqui para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.